Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Quando somos crianças, todos temos sonhos com a nossa profissão no futuro, quando nos tornarmos adultos. Alguns querem ser médicos, pilotos de avião ou bombeiros, mas Jefferson Machado da Costa sabia desde muito jovem que queria ser ator. Contudo, o que ele não sabia era que no seu caminho para tornar esse sonho realidade, ele iria se relacionar com pessoas falsas e perigosas, que só queriam utilizar do seu desejo de ser um ator famoso para benefício próprio. Infelizmente, Jeff Machado, nome pelo qual era mais conhecido no meio artístico, confiou nas pessoas erradas e pagou um preço muito alto por tentar realizar seu sonho. Ele pagou com a própria vida. O Jeff nasceu em 19 de janeiro, na pequena cidade de Araranguá, um município de 70 mil habitantes, localizado no sul do estado de Santa Catarina. Após se formar em jornalismo e cinema, o Jeff se mudou para o Rio de Janeiro em 1997 para tentar a carreira de ator. Sem muito sucesso em conseguir trabalho na capital carioca, em 2008 o Jeff retornou para o seu estado natal, mas desta vez indo morar em Florianópolis, capital do estado, onde conseguiu trabalho como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo e vitrinista. Em 2014, ele acabou então voltando para o Rio de Janeiro para tentar a sorte como ator mais uma vez. Dessa vez ele teve mais sucesso, conseguindo o papel de coadjuvante na novela bíblica Reis, produzida pela emissora Record entre os anos de 2021 e 2022. Jeff era assumidamente homossexual e tinha orgulho disso. Ele era tão apaixonado por cães da raça Setter que tinha 8 deles morando com ele em sua casa no bairro carioca de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Cerca de 4 anos atrás, o Jeff conheceu Bruno de Souza Rodrigues, um produtor que havia trabalhado na Rede Globo até 2018, e uma amizade surgiu entre os dois. Mas tudo que o Bruno queria era se aproveitar do Jeff e conseguir dele o máximo de dinheiro possível. Jeff não sabia, mas estava caindo em um golpe planejado por Bruno. Em troca de 20 mil reais, o Bruno prometeu a Jeff uma indicação para o papel em uma novela da grande emissora. Logicamente, o Bruno nunca cumpriu sua parte no acordo e foi justamente a cobrança de Jeff da devolução do dinheiro investido que levou ao crime que abalou todo o país recentemente. Mesmo morando no Rio de Janeiro, o Jeff mantinha contato com a sua mãe, Dona Maria das Dores, que vivia em Santa Catarina, diariamente via chamada telefônica e de vídeo, mas após o dia 23 de janeiro de 2023, ele passou a enviar somente mensagens de texto para ela. Essas mensagens vinham cheias de erros gramaticais, o que não era algo que o Jeff deixava acontecer. Além disso, o modo de se comunicar dele mudou, ele sempre tinha conversas muito breves e disse para a mãe que estava ausente assim porque estava planejando uma mudança para São Paulo para tentar conseguir ali, os trabalhos como ator na grande cidade. Achando o comportamento do filho muito estranho, já que ele não atendia mais suas ligações, a Dona Maria teve a confirmação de que algo estava muito errado quando ficou sabendo que os cachorros do Jeff, aqueles que ele amava, foram achados vagando sozinhos pelas ruas do bairro. Uma ONG de proteção animal conseguiu recolher somente 7 dos cachorros perdidos e uma, infelizmente, estava bastante machucada, pois tinha sido atropelada e acabou não resistindo. O 8º cachorro permanece desaparecido.
Através dos chips de identificação que os animais possuíam, as pessoas da ONG conseguiram contato com a família do Jeff e, sabendo que o ator jamais faria algo assim com seus cães, a família passou a considerá-lo como desaparecido. O resgate dos cães do Jeff foi um evento crucial para a comprovação de que ele estava mesmo desaparecido. Após os resgates dos animais, uma pessoa identificada somente como Giovanni disse para os funcionários da ONG que uma pessoa que se passava por Jeff pedia a sua ajuda para abandonar os animais na rua. Contudo, a ONG, quando resgatou o primeiro animal, falou com essa mesma pessoa que disse que os animais fugiram da casa de uma amiga que estava cuidando deles enquanto ele estava fora do estado. Quer dizer então que uma pessoa, se dizendo ali, né, ser o Jeff, teria pedido para alguém tomar conta aí desses cachorros enquanto ele fazia essa viagem para São Paulo, e os cachorros teriam, né, acabado fugindo da casa dessa pessoa que estava tomando conta deles. Essa situação, com essa comunicação muito estranha entre a família do Jeff e ele, durou cerca de 1 mês. Durante esse tempo ele ficava conversando ali apenas por mensagens, né? Não aceitava ali as chamadas telefônicas ou de vídeo com a família, como eu disse antes, mas ainda assim ele seguia atualizando as suas redes sociais. Ele postava algumas fotos com algumas legendas curtas e também, né, sempre dizendo que estava organizando essa mudança para São Paulo. Sobre não atender as ligações ou chamadas de vídeo, o Jeff sempre dava uma desculpa dizendo que tinha tido um acidente com seu celular, que a chamada de vídeo estava muito ruim, a câmera estava muito ruim, o áudio também, né, o microfone do celular estava muito ruim e que por isso não dava para ele se comunicar de outro jeito que não fosse por mensagens, mas ele dizia que logo que ele conseguisse ali resolver tudo sobre a sua mudança para São Paulo, ele iria atrás de consertar isso, né, comprar um novo celular e entraria ali em contato com a sua família. Depois então de cerca de 1 mês, quando aconteceu toda essa questão de os cachorros dele serem encontrados vagando por aí, a família percebeu que tinha alguma coisa de errada. Eles confrontaram então o suposto Jeff ali por telefone, dizendo que se não tivessem uma ligação dele naquele mesmo dia, iriam acionar a polícia. Então, a partir daí, o contato com esse suposto Jeff acabou e a família procurou ali realmente a polícia. A polícia foi então até a casa do Jeff, que ficava lá no Rio de Janeiro, e realmente ele não estava em casa, porque, né, supostamente ele teria já se mudado para São Paulo. Na verdade, quem abriu a casa do Jeff para que os policiais vissem tudo ali dentro foi aquele amigo dele, o Bruno, que estava de posse das chaves da casa e também do carro do Jeff. O Bruno disse que, de fato, o Jeff tinha se mudado para São Paulo e que tinha deixado ali as chaves da sua casa e do seu carro com o Bruno para que o Bruno pudesse tomar conta de tudo ali para ele, da casa, dos cachorros. Também pediu para que o Bruno tentasse vender ali as suas coisas para ele, né? Tanto o carro quanto a casa. E conseguisse ali alguém para ficar com os cachorros. Então o Bruno disse, né, que estava aí procurando essa pessoa para tomar conta dos animais e que infelizmente os cachorros teriam fugido sem o conhecimento dele. Porém, os policiais acharam tudo isso muito estranho e também a família do Jeff, porque eles disseram que o Jeff nunca iria simplesmente do dia para a noite resolver se mudar para São Paulo, abandonando tudo para trás, casa, carro, os seus cachorros e deixando tudo ali, né, na mão de outra pessoa, de um amigo dele, para resolver todos os seus problemas. O Jeff era um rapaz muito responsável e organizado, que com certeza iria resolver tudo com antecedência ele mesmo e iria avisar a sua família de forma correta caso ele fosse fazer alguma mudança.
A partir de então, os policiais começaram a desconfiar que o Jeff poderia ter sido vítima de algum crime e começaram a desconfiar principalmente desse amigo Bruno, porque perceberam que ele estava sempre em meio a tudo que acontecia. Ele tinha de fato anunciado ali o carro do Jeff para vender e também a casa do Jeff por um valor bem abaixo do que ela realmente valia, como se ele quisesse se livrar logo das coisas. Então, tudo começou a ser muito suspeito em volta do Bruno. Porém, eles nunca conseguiam encontrar nenhuma prova que levasse a crer realmente que o Jeff estaria já sem vida ou que o Bruno teria feito alguma coisa com ele. O tempo foi se passando então e infelizmente a notícia que ninguém esperava receber chegou após 4 meses que o Jeff tinha sido considerado desaparecido. A delegada de descoberta de paradeiros anunciou em 24 de maio que o corpo do Jeff foi encontrado dentro de um baú que pertencia a ele, enterrado debaixo de uma camada de 2 metros de concreto dentro de uma kitnet em um terreno no bairro Campo Grande, na capital carioca. O corpo estava nu, em posição fetal, e através das digitais do corpo, a polícia confirmou a identidade do Jeff. Devido ao alto grau de decomposição do corpo, a perícia não conseguiu afirmar qual foi a causa da morte do ator. A essa altura, toda a família do Jeff já estava no Rio acompanhando as investigações e ao lado dos familiares estava ali sempre o Bruno, dizendo que estava dando o seu suporte. Porém, os policiais já desconfiavam dele e depois que o corpo do Jeff foi encontrado, as suspeitas só aumentaram ainda mais, porque os policiais rapidamente descobriram que aquela kitnet onde o corpo do Jeff foi encontrado tinha sido alugada no nome do Bruno cerca de 1 mês antes do desaparecimento do Jeff. Então o Jeff começou ali a dar alguns detalhes de que não era mais ele que estava comunicando com a sua família a partir do dia 23 de janeiro e o Bruno já tinha alugado essa kitnet no final de dezembro e ele tinha simplesmente alugado e deixado ali sem se mudar para lá, sem mexer de nenhuma maneira, como se ele estivesse apenas alugado aquela kitnet e estivesse reservando ela para alguma coisa. Rapidamente, os policiais também descobriram mais coisas, além de o Bruno ter se livrado ali dos cachorros do Jeff, ter tentado vender o carro e a casa. Ele também tinha ficado com cartões de crédito do Jeff e tinha gastado bastante dinheiro ali, totalizando mais de R$5.000 em gastos. E ele se justificou aí dizendo que tinha gastado todo esse dinheiro em mantimentos para os cachorros enquanto ficou cuidando deles, mas a família ali disse que isso não condizia com os gastos que os cachorros realmente teriam. Uma amiga do Jeff, chamada Cynthia, também deu uma entrevista dizendo que o Jeff vinha cobrando o Bruno de forma incisiva a devolução do dinheiro dado a ele por conta daquele trabalho, como ator que o Bruno iria conseguir para ele, mas que o Bruno só tinha devolvido R$2.000 até o momento do desaparecimento do Jeff, e isso vinha gerando muito atrito entre os amigos. Diante dos fatos, a polícia pediu então a prisão preventiva do Bruno e de mais algumas pessoas suspeitas de participar do crime. Para as autoridades, o Jeff teria sido vítima de um golpe e os suspeitos eliminaram o ator para evitar que ele os denunciasse para a polícia. A polícia desconfiou de tudo isso, por conta de esse comportamento estranho do Bruno e também porque descobriram que ele tinha mentido pro Jeff, sobre conseguir esse trabalho aí na Globo, porque de fato o Bruno tinha trabalhado na emissora, mas como eu disse antes, só até 2018. E àquela altura ele já tinha sido desligado, não tinha mais nenhum vínculo com a emissora e não tinha contado isso para o Jeff, muito pelo contrário, tinha enganado ele, dizendo que ainda trabalhava lá e que iria conseguir aquele trabalho para ele. Através do depoimento de algumas testemunhas e também de rastreio de celulares, a polícia conseguiu confirmar que no dia 23 de janeiro, de fato teria sido o último dia que alguém viu o Jeff com vida.
e testemunhas disseram que viram ali, né, o Jeff na casa dele junto com o Bruno e também com um outro rapaz que acabou sendo identificado como Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, que trabalhava como pedreiro, mas que também era garoto de programa e já tinha tido ali vários encontros com o Bruno. Esse rapaz, então, o Jeander, foi encontrado e levado para prestar o seu depoimento e no início ele negou que tivesse qualquer coisa a ver ali com o Jeff, mas depois ele acabou contando que sim, que conhecia o Jeff e o Bruno, já tinha tido ali alguns encontros com o Bruno e disse, né, que naquele dia ele tinha de fato feito ali uma visita pro Jeff, mas que quando ele tinha ido embora estava tudo certo, o Jeff estava bem e ele não sabia do que poderia ter acontecido depois, né? Ele disse que naquele dia ele, o Bruno e o Jeff tinham combinado de gravarem, na verdade, um vídeo adulto, porque o Jeff queria ali, né, investir nessa nova carreira de ator de filmes mais 18 e também tinha interesse ali de colocar alguns vídeos também nesse tipo de plataformas aí, né, nas redes sociais e na internet. Então eles tinham marcado de gravar esses vídeos, mas que tudo tinha corrido muito bem e quando ele foi embora, o Jeff estava muito bem. Com o passar do tempo e com a pressão dos policiais, o Jeander foi entrando em contradição e dando outras versões para o caso, até que finalmente ele confessou que sim, né, tinha participado ali da morte do Jeff, que sabia o que tinha acontecido, mas ele disse que na verdade ele só tinha ajudado a transportar e enterrar o lá naquele local onde ele foi encontrado, mas ele não informou quem eram as outras pessoas envolvidas no crime. A essa altura, os policiais foram novamente atrás do Bruno para mais esclarecimentos, mas dessa vez o Bruno já não foi mais encontrado na sua residência e passou então a ser considerado foragido. Ele chegou a entrar em contato com a polícia e também deu entrevistas por telefone durante esse período que ele esteve foragido e ele sempre negava envolvimento no caso e dizia, né, que só estava ali foragido, não tinha se entregado ainda, porque estava esperando o seu advogado conseguir um habeas corpus para ele conseguir ali aguardar todo o processo em liberdade. Porém, depois de bastante tempo negando participação em tudo o que aconteceu, o Bruno acabou finalmente confessando que tinha envolvimento na morte do Jeff através de uma carta que ele enviou ali para os policiais, contando ali a sua versão dos fatos do que tinha acontecido no dia 23 de janeiro. Porém, mais uma vez ele negou que tivesse sido a pessoa responsável por tirar a vida do Jeff e colocou a culpa de tudo isso em uma terceira pessoa, um homem chamado Marcelo. Na carta, o Bruno disse que realmente naquele dia ele foi para a casa do Jeff junto com o Jeander para fazer aquele vídeo ali, né, para maior de 18 e também teria ido esse tal desse Marcelo, que seria ali uma espécie de namorado, na verdade ali um contatinho do Jeff e que o próprio Jeff teria chamado esse Marcelo para participar dessas filmagens. Segundo o Bruno, então, ele não participou ali, né, do vídeo em si, ele ficou só gravando enquanto o Jeff, o Jeander e o Marcelo tiveram relações sexuais e depois, né, tudo acabou tranquilamente, eles começaram a conversar e ele, Bruno, teria descido até a cozinha para pegar uma água, preparar um suco. Então, depois de alguns minutos, enquanto ele ainda estava ali na cozinha, ele disse que o tal do Marcelo e o Jeander desceram as escadas carregando o Jeff, que nesse momento já estava desacordado, e logo ele percebeu que, na verdade, o Jeff já estava sem vida. Ele descobriu então que os três homens teriam começado uma discussão porque eles teriam descoberto que o Jeff era portador de HIV e ficaram muito bravos, né, principalmente o Marcelo, dizendo que o Jeff tinha contaminado ele com o vírus. Eles começaram então uma discussão, o Marcelo teria então agredido o Jeff e aplicado um golpe de mata-leão nele, fazendo com que ele perdesse a vida ali por asfixia. Segundo Bruno, o Marcelo estava completamente fora de si, muito agressivo e perigoso, e começou a dar ordens dizendo que o Bruno e o Jeander deveriam ajudar ele a esconder o corpo
ou então, né, ele iria também tirar a vida deles. Começou a fazer uma série de ameaças. Então eles se viram ali, né, pressionados a ajudar o Marcelo a esconder o corpo. Eles colocaram então ali o corpo do Jeff no carro dele e saíram dirigindo pela cidade, com o Marcelo dando as instruções para onde eles deveriam ir. Em certo ponto do caminho, então, segundo o Bruno, o Marcelo teria deixado o veículo, né, teria ido embora e tinha dito, né, para o Bruno levar o corpo para aquela kitnet, enterrar e tudo mais. E ele fez tudo o que o Marcelo mandou porque estava com muito medo. Depois disso, então, né, ele foi embora e passou a se comunicar com a família do Jeff pelo celular, fingindo ser ele, e postar aquelas fotos nas redes sociais. Tudo isso ainda a mando do Marcelo. Os policiais acharam todo esse depoimento do Bruno extremamente estranho, até porque eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que esse tal desse Marcelo realmente existisse. Na verdade, tudo apontava para que o Bruno, na verdade, teria inventado esse Marcelo para colocar a culpa nessa pessoa e tirar a culpa dele mesmo. Mas os policiais investigaram ali de todas as maneiras e não descobriram nada sobre esse Marcelo, indicando que realmente ele era apenas um personagem. Além disso, a essa altura, o Jeander já estava preso e ele então foi confrontado com essa história do Bruno e ele finalmente acabou ali contando o que é considerada a verdade. Ele disse que realmente esse Marcelo não existia e ele disse que na verdade teria sido o Bruno que tinha preparado um suco ali pro Jeff, onde ele colocou alguma coisa para dopar o homem. Depois que o Jeff bebeu e ficou um pouco grogue, o Bruno teria então, né, estrangulado o Jeff usando um fio de telefone e depois, né, colocado ele dentro daquela caixa e tudo mais, e o Jeander teria ajudado ele a se livrar do corpo. Nessa ocasião, então, quando o Jeander finalmente contou a verdade dos fatos, ele ainda desmentiu aquilo que ele tinha dito antes, de que ele e o Bruno tinham ido até a casa do Jeff na intenção de gravar aqueles vídeos adultos ali, né? Ele disse que, na verdade, eles foram ali apenas só fazer uma visita pro Jeff e que o Bruno já tinha, aparentemente, essa intenção de tirar a vida do Jeff, mas o Jeander não sabia que essa era a intenção do Bruno. Mas fica difícil de acreditar, até porque se ele não soubesse assim que o crime começou a acontecer, ele já teria, né, ido embora, feito uma denúncia ou algo do tipo. Mas, na verdade, ele permaneceu no local e ainda ajudou depois, né, a levar o embora e enterrar naquela kitnet. Em 15 de junho, a Polícia Militar do Rio finalmente prendeu o Bruno, que até então ainda era considerado foragido da justiça. Ele estava escondido em um hostel no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi localizado por agentes da Polícia Civil. O inquérito ainda está em andamento, mas os dois criminosos devem responder por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, pela premeditação, por meio que dificultou a defesa da vítima, além de acusações de estelionato e ocultação de cadáver. A pena deve passar dos 30 anos para cada um, se eles forem declarados culpados das acusações. O Bruno e o Jeander estão então presos no Rio, aguardando o desenrolar do processo. O promotor de justiça do caso disse em entrevista que o Bruno percebeu que a vítima estava desesperada para alcançar o sucesso na sua carreira artística e, além disso, por ser uma pessoa numa situação de fragilidade, era mais fácil de se manipular e de se convencer. Ele ainda disse que qualquer pessoa em uma situação de vulnerabilidade e de desespero é um alvo fácil para esse tipo de gente, e foi exatamente pelo Jeff se encontrar nessa situação que o Bruno se aproveitou da vítima. O Bruno teria então, né, se aproximado do Jeff desde o início, já nessa intenção de enganar ele, conseguir então o dinheiro ali, né, dele, e depois não tinha nenhuma intenção de conseguir de fato o papel, mas ele não achou que o Jeff iria querer ir atrás disso até o final, né? Ele realmente ficou cobrando muito o Bruno, querendo o dinheiro de volta. Provavelmente o Bruno se sentiu pressionado não só pela questão do dinheiro, mas também com medo de o Jeff contar essa história para outras pessoas, acabando
ainda mais com a reputação dele, que já não era das melhores desde que ele foi demitido da Globo. Então, por tudo isso e também por conta de uma inveja que ficou bastante nítido que o Bruno sentia do Jeff, ele acabou querendo cometer esse crime. E a inveja que eu digo é porque o Bruno ainda tentou meio que assumir ali, né, a identidade do Jeff depois que tirou a vida dele, se passando por ele nas redes sociais, se passando por ele pra família, quis ficar ali com todos os bens do Jeff, né, a ganância foi tão grande que ele quis até mesmo ficar com o dinheiro do carro, gastar o dinheiro dos cartões de crédito, vender a casa, se livrou ali dos cachorros. Então foi realmente muita coisa que o Bruno fez, imaginando que no final poderia sair livre de tudo isso, mas na verdade ele só foi se enrolando cada vez mais na própria corda. Depois de preso, mesmo assim, o Bruno ainda continua mantendo essa versão dele aí fantasiosa de que esse personagem Marcelo seria o culpado por tudo que aconteceu, mas obviamente ninguém acredita nessa versão e a família do Jeff, né, agora pode pelo menos ficar um pouco mais aliviada sabendo que pelo menos o Bruno está atrás das grades, aguardando o seu julgamento. E agora o que resta é eles lutarem e esperarem que o Bruno receba a condenação mais forte possível. O velório do Jeff Machado foi realizado no dia 27 de maio, em um sábado, em Araranguá, e foi transmitido pela internet através das redes sociais do ator, onde também é possível atualmente acompanhar o desenrolar de todo o processo contra o Bruno e o Geander. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.